necessidade, seja por uma investigação do seu trabalho, coisa do tipo, não importa a finalidade. Hoje você vai aprender que existem ferramentas de código aberto, totalmente legalizadas, que buscam informações que estão teoricamente escondidas na web. Nós vamos aprender a extrair essas informações da melhor forma possível. E eu vou utilizar duas dessas ferramentas na prática aqui com vocês, ok? Fique comigo até o final para que possamos entender tudo isso. Bom, pessoal, vamos começar os nossos trabalhos aqui. E eu quero, antes de mais nada, apresentar para vocês essa ferramenta aqui, ó, que é muito útil para quem faz algum tipo de investigação, quem faz algum tipo de trabalho que envolve colher dados de pessoas físicas, pessoas jurídicas, ok? Que é o OSINT Framework. Antes de mais nada, eu quero falar sobre o significado de framework. Framework é um nome que se dá para algo que traz um conjunto de ferramentas, um conjunto de regras, ok? Nesse caso aqui, o osintframework.com é um site que traz reunido aqui várias possibilidades, e são muitas, vocês vão ver aqui, várias possibilidades de nós fazermos nossas investigações na web a respeito de pessoas físicas e pessoas jurídicas, ok? Cada ponto desse à esquerda aqui que vocês estão vendo, ele pode ser aberto em vários outros pontos, olha só. Ou seja, já deu para perceber aqui que são centenas de possibilidades que nós temos de fazer nossas pesquisas na web a respeito de pessoas físicas, pessoas jurídicas, ok? Vai depender de qual ferramenta usar, vai depender do que você tem em mãos a respeito do seu alvo e vai depender também de que tipo é o seu alvo, pessoa física, pessoa jurídica, o que você quer desse alvo também. Você quer pesquisar username, você quer pesquisar uma foto, enfim, a sua finalidade, a escolha da ferramenta vai depender da sua finalidade e do que você tem em mãos. É claro que muitas vezes a gente começa a investigação usando uma ferramenta que nos traz uma informação, nós passamos a usar uma outra ferramenta para buscar outro tipo de informação e por aí vai. É assim que a gente vai conseguindo extrair todos os dados que a gente precisa. Você não vai ter, em nenhuma dessas ferramentas aqui, você não vai ter os dados completos sobre o seu alvo. Certamente você vai ter que usar algumas delas para conseguir atingir seu objetivo aí, tá? Mas o importante é saber que existe esse site, ele deve ser explorado, você deve depois até fazer aqui um estudo a respeito dele, verificar cada ferramenta, o que ela pode proporcionar. Eu aconselho a você a entender o que você precisa do seu alvo, para depois buscar a ferramenta que você precisa, ao invés de ficar estudando todas as ferramentas, que eu acho que não faz muito sentido, não. O sentido maior é o seguinte: o que eu tenho do meu alvo e o que eu preciso. Aí sim você busca na web qual a ferramenta mais apropriada aqui dentro do OSINT Framework e ele vai te guiar para a ferramenta correta, para a ferramenta que você deve usar dentro da web nas suas pesquisas. Ainda hoje nós vamos trabalhar com duas dessas ferramentas. Eu vou utilizar inclusive o Kali Linux para isso, que é, um sistema operacional baseado em Linux. Você não precisa necessariamente ter o Kali Linux instalado na sua máquina, tá? Eu tenho aqui porque eu faço meus trabalhos de pesquisa, de investigação, e eu preciso muito do Kali, mesmo porque o Kali é muito voltado para ferramentas de hacker, e devido a isso eu utilizo muito. Lembrando, gente, que hacker não significa necessariamente alguém que faz coisas ilegais, ok? O conceito certo de hacker é uma pessoa que tem conhecimento cibernético que utiliza esses conhecimentos para o bem. O contrário disso seria o cracker, que também tem conhecimentos de ferramentas cibernéticas, mas utiliza para o mal. Então, no meu caso, eu tenho tranquilidade de dizer que eu faço trabalhos de hacker, que é utilizando ferramentas dentro do mundo web para coisas éticas, para as coisas dentro da legalidade, por óbvio, como não poderia deixar de ser. Mas enfim, ainda hoje nós vamos trabalhar com duas ferramentas aqui no Kali, em que eu vou mostrar para vocês como buscar informações de username, utilizando o MyGret e utilizando também o Sherlock,
que são duas ferramentas muito boas nessa busca aí de usernames que nós queremos fazer pesquisas. Ambas trazem as mesmas informações, o username, mas por que eu vou utilizar as duas ferramentas? Porque as informações que elas trazem não são coincidentes, ok? Uma complementa a outra. Então, para que nós tenhamos aí uma busca mais completa, eu vou fazer o uso dessas duas ferramentas com a mesma finalidade, que é buscar o username. Agora, você pode buscar na web, utilizando o Cint, outras fontes, outras ferramentas, como, por exemplo, se você tiver o e-mail da pessoa, se você tiver uma foto, se você tiver o número celular dessa pessoa. Conforme eu disse no início, tudo vai depender do que você tem em mãos do seu alvo e do que você quer conseguir desse alvo, tá certo? Então agora nós vamos partir para a prática. Eu vou mostrar para vocês o uso dessas duas ferramentas no Kali, lembrando que, torno a repetir, não há necessidade de você ter o Kali instalado na sua máquina, apesar de que o Kali é um sistema operacional voltado para uso de hackers, muito útil nessa questão de pesquisas, muito útil nessa questão aí de buscar fontes de investigação. Agora, eu não vou hoje entrar nessa questão do Kali, como instalar o Kali, como instalar as ferramentas. A finalidade aqui hoje é mostrar apenas para vocês, apenas modo de dizer, porque já é um grande avanço, mostrar para vocês a fonte de onde vocês podem tirar as ferramentas, tá? O nome das ferramentas que estão disponíveis na web para investigação e mostrar para vocês duas dessas ferramentas na prática. Essa é a finalidade do vídeo hoje. E se isso faz sentido para você, se faz sentido para você fazer algum tipo de investigação no seu trabalho, saber a respeito de algum alvo, se isso é importante, se você trabalha no escritório de advocacia e tem essa necessidade, ou qualquer outro tipo de função que você venha a ter e que você precisa fazer investigação a respeito de um alvo, pessoa física ou jurídica, faça a inscrição no canal. Eu sou especialista em segurança cibernética e vou trazer muitas outras ferramentas para vocês aqui. Isso é apenas o começo do nosso trabalho, tá? Então dê o seu like e faça a inscrição no canal, isso é muito importante para que a gente possa continuar fazendo aí os vídeos e mostrando para vocês ferramentas importantes como essa de hoje. Bom, vamos colocar mão na massa então e partir para a investigação com o Sherlock e com o Maigret. Ok, pessoal, então agora vamos utilizar as duas ferramentas que eu falei, que é o Maigret, tá? Reparem que eu vou abrir duas janelas aqui do Kali, já estão abertas aqui para iniciar nossos trabalhos. A janela 1 e janela 2 do prompt do Kali, tá? Eu vou deixar essa janela aqui aberta aqui e vou começar aqui utilizando o Sherlock, que é uma das ferramentas utilizadas na Open Source Intelligence, na OSINT, em busca de dados de username, tá bom? Eu vou utilizar meu próprio username aqui para nós fazermos nossas pesquisas. Bom, depois de instalado, isso aqui leva um processo, depois de instalada a ferramenta dentro do Kali Linux, o comando para se iniciar essa ferramenta é muito simples. Basta colocar Sherlock e o nome do username que você quer pesquisar. A partir daí ele começa a checar na web, ok, informações a respeito desse username. E quais são as respostas que nós vamos obter? O que necessariamente o Sherlock vai nos trazer? Assim como o Maigret também, como eu já disse, as duas ferramentas buscam informações na web a respeito de username. Eu vou utilizar as duas, porque conforme já dito também, uma complementa a outra. As informações que eu tiver no Sherlock não são necessariamente iguais às informações que eu vou obter dentro do Maigret. Uma ferramenta vai trazer informações complementares referente à outra. Mas, enfim, o que significa todos esses dados, todos esses sites aqui, esses endereços que o Sherlock está nos apontando que esse username tem relação? Significa o seguinte, que no caso aqui, o username é meu, eu já estive nesses endereços fazendo algum tipo de registro, tá? Ou esse username que está sendo utilizado aqui na pesquisa é o username de uma outra pessoa, porque o username que você usa pode ser utilizado por outros também. Então não significa necessariamente que o que será encontrado aqui
é do alvo que você está procurando. É por isso que as ferramentas OSINT, elas devem ser, depois que você obter as respostas, você deve analisar, fazer a sua análise para correlacionar o que você obteve aqui com o que você já tem para saber se faz parte do mesmo conjunto aí, probatório aí, o mesmo conjunto de coisas ligadas ao alvo que você está procurando, que pode ser que não, pode ser que esse username, como está sendo, como é comum que aconteça, o mesmo username pode acontecer de ser usado por outras pessoas, pode ser que as informações aqui sejam terceiros. Então vamos lá. O que nós estamos obtendo aqui são informações que podem ser do nosso alvo, tá? De sites que esse alvo já teve algum tipo de vínculo, algum tipo de cadastro. Pode ter ocorrido vazamentos também e que terceiros tenham incluído esses dados desse alvo aqui nesses sites. Mas já é um grande início das nossas investigações, do nosso processo de investigação aqui a respeito de pessoas físicas e pessoas jurídicas. É bom lembrar que o que você vai colher aqui, ele deve ser correlacionado com aquilo que você já tem do seu alvo. Aquilo ali foram as informações que nós obtivemos do Sherlock. Agora, com o Maigret, que também vai buscar pelo username, eu também vou usar o meu username aqui. Olha só como é que rapidamente o Maigret nos trouxe vários sites, várias plataformas em que o seu username já teve algum tipo de vínculo. Torna a repetir, esse username pode ser do alvo, como não, ok? Mas de qualquer forma, nós temos aqui uma gama de lugares aqui, ó, vários lugares espalhados em endereços da web, em que esse username já foi usado, em que esse username já teve algum tipo de vínculo. Então, correlacionando isso aqui que você obteve com as outras informações que você tem do alvo, você vai começar aí a trabalhar o seu funil aí em busca aí de atingir aquilo que realmente te interessa, aquilo que realmente é importante para a sua investigação, para a sua pesquisa, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica. Nesse caso aqui, eu estou usando o Zenem, que fez aqui, ó, cadastro em vários sites, em várias plataformas. Eu tenho vinculado esse username em vários sites e plataformas que são de cunho de interesse de pessoas físicas, como são de interesse de pessoas jurídicas também. Ok, gente? Então, eram essas duas ferramentas que eu queria mostrar para vocês. Eu vou mostrar tantas outras ainda dentro utilizando as ferramentas OSINT. Espero que vocês tenham gostado e utilizem, tá? Isso aqui você pode utilizar, você não precisa necessariamente utilizar no Kali, você pode utilizar dentro da plataforma do Windows também. No prompt de comando do Windows é possível nós utilizarmos tanto o Sherlock quanto o Maigret e fazer essas mesmas pesquisas que eu acabei de fazer aqui, ok? Então, espero que você tenha se inscrito no canal, espero que você compartilhe isso aqui com aquele que você acha que precisa desse tipo de ferramenta para fazer algum tipo de investigação, algum tipo de coleta de dados aí, tá? Compartilhe, é muito importante o compartilhamento para que a gente possa atingir o maior número de pessoas que tenham interesse em ferramentas como essa. Um abraço a todos e até a próxima.